Estas bênçãos, elas estão organizadas no texto bíblico, elas estão organizadas e categorizadas como em 3 categorias de bênção: bênção da multiplicação, bênção da proteção e bênçãos da confirmação. Nós podemos entender, analisando esse texto, que toda bênção de Deus sobre a vida do ser humano, toda sorte ou toda bênção em todas as áreas da vida do ser humano, elas estão nessas 3 categorias de bênçãos, por assim dizer. Vamos analisar? O versículo 28, versículo 1 do capítulo 28 diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o fruto dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e bendito a tua amassadeira. Os primeiros 5 versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, eles apresentam uma categoria de bênção, que é a bênção da multiplicação. Elas são como resultado de obediência ao mandamento do Senhor. E isso é importante nós salientar, nós entender que as bênçãos do Senhor, elas são consequência ou condicionadas aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor. Ou seja, as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus, as bênçãos descritas nesse texto, elas estão sobre princípios. E se nós quebrar esses princípios, ou não cumprir esses princípios, estas bênçãos, por certo, não acontecerão na nossa vida. Nada no reino de Deus acontece por mágica, ou acontece de forma mística ou misteriosa. Não, as coisas no reino de Deus, elas acontecem por princípios. Praticamos os princípios, observamos os princípios, obedecemos os princípios, e então as bênçãos do Senhor acontecem na nossa vida. Se quebramos princípios, estes princípios nos quebram. Sempre haverá, antes da promessa, haverá um mandamento, ou seja, um princípio a ser observado. Deus te exaltará sobre todas as nações. Exaltação aqui fala de notoriedade. Exaltação aqui está referindo-se a um crescimento, a uma expansão, de maneira de se tornar notório, perceptível, visível. E então vem o versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, ou seja, está falando de frutificação. E frutificação frutificar é multiplicar. Frutificação é multiplicação, é crescimento, é expansão. Então aqui está a bênção do crescimento, a bênção da multiplicação, a bênção da multiplicação familiar, filhos abençoados, família próspera, filhos e famílias que servem de bênção para a sociedade, tendo assim uma multiplicação, sendo um fator de bênção para o meio onde estão inseridos. A bênção no fruto da tua terra,
tudo que for produzido, tudo que nós produzimos ou cultivamos, ou seja, o fruto do nosso trabalho, como resultado do nosso trabalho, será abençoado e crescerá, multiplicará. A bênção da multiplicação em todas as coisas. Bendito o cesto e bendita a amassadeira. Cesto e amassadeira fala de trabalho e investimentos. Bênção sobre isso. Então, nos primeiros 5 versículos, nós vamos encontrar a categoria de bênção do crescimento. Quer crescer, quer multiplicar, quer expandir em qualquer área da tua vida, se nós quisermos experimentar um crescimento, um desenvolvimento, um progresso em todas as áreas da nossa vida, observando os princípios bíblicos, nós precisamos estar em obediência e fidelidade a Deus. A segunda categoria de bênção parte do versículo 6 em diante, que diz: bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, e o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho surgirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Aqui está a bênção da proteção. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Essa é a categoria de bênçãos, de proteção. Deus nos garante, se nós estivermos em obediência, procurando andar no caminho da prosperidade, no caminho da obediência, Deus nos garante um crescimento, um desenvolvimento, mas também nos garantirá proteção. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Proteção em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Deus estará nos guardando. O versículo 7 diz: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Inimigos físicos e inimigos espirituais. Inimigos pessoas e inimigos potestades. Aqui uma garantia para aquele que busca, para a pessoa que buscar andar em obediência e fidelidade ao Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Há uma promessa de proteção. Inimigos físicos ou inimigos espirituais. Pessoas ou potestades que se levantam ou que se levantarem contra ti, não pelejarão contra você. Pelejarão contra o Deus, o qual você está em obediência e fidelidade. Veja o versículo dizendo: 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. O que é inimigo ferido? Inimigo ferido é inimigo fora de combate. Inimigo ferido é inimigo neutralizado. Inimigo ferido é inimigo vencido. As batalhas espirituais e batalhas pessoais contra inimigos físicos e espirituais, pessoas e potestades, estas batalhas não é daquele que anda em obediência a Deus, mas esta batalha é do Senhor. O texto diz: o Senhor entregará. É Deus que combaterá o inimigo e entregará vencido, ferido, inutilizado, vencido, fora de combate. E o que nós temos que fazer? Apenas permanecer nos princípios da palavra de Deus. Apenas temos que permanecer em fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência. E o Senhor pelejará por você. Por um caminho se levantarão, surgirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Vai haver circunstâncias, momentos, vai haver levantes do inimigo. O inimigo vai se levantar neste caminho. Os inimigos, tanto
físicos quanto espirituais, vão se levantar no caminho, vão espreitar no caminho, vão armar ciladas, vão armar emboscadas contra você. Mas lembre que esta peleja é do Senhor. O inimigo vai se levantar, mas o Senhor pelejará. Por um caminho se levantarão, mas por 7 fugirão. Ou seja, a vitória que Deus concede àquele que anda em obediência e fidelidade é muito maior do que a circunstância de batalha e de dificuldade. As dificuldades haverão, os levantes surgirão, mas a vitória será muito maior. O regozijo, a alegria, a celebração pela vitória que Deus nos concede será muito maior do que as angústias e as dificuldades das circunstâncias, dos levantes do inimigo. A alegria pelo triunfo e pela vitória será muito maior do que as angústias e o sofrimento dos levantes do inimigo. Por um caminho se levantarão, mas por 7 fugirão diante de ti, porque o Senhor peleja por aquele que anda em obediência e fidelidade. A segunda categoria de bênção que está descrita é a bênção da confirmação. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Confirmação. Deus confirma na vida daquele que busca andar em obediência e fidelidade. Deus faz questão de confirmar, de evidenciar que Ele está conosco. Diz o versículo: todos verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão a ti. Será visível, notório, evidente de que Deus é contigo. É evidente, visível, inegável que Deus é com aquele que procura ser fiel e obediente ao Senhor. As pessoas podem não gostar, podem não entender, podem não concordar e nem aceitar, mas uma coisa não podem negar: a evidência de que Deus é contigo.